Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Meu nome é Raimundo Araújo e também sou conhecido como Professor Raimundo. E hoje vamos fazer mais um vídeo continuando com a leitura aqui do primeiro livro de crônicas, do nosso livro de crônicas. E chegamos já ao capítulo 20, então hoje vamos continuar fazendo a leitura do primeiro livro de crônicas. E neste vídeo, neste capítulo, nós vamos falar de como Davi lidou ali, Davi também, os servos de Davi, lidou ali com os gigantes, como eles lidaram ali com os gigantes que habitavam a terra naquela época, e não eram poucos. Poucos foram registrados, mas eram muitos gigantes, correto? Então Davi, lá no começo, ele enquanto ainda um menino, ele foi ungido rei, ungido rei do povo de Israel. Porém, ele não pôde assumir o trono porque o trono pertencia a Saul, e enquanto Saul estivesse vivo, ele não poderia usurpar, ele não podia usurpar o trono de Saul, perfeito? Então, a primeira batalha de Davi, conhecida, claro, foi exatamente contra Golias, que era um dos gigantes. E você vai perceber que Davi, ele não põe apenas uma pedra ali no seu eufode, ele coloca 5, porque Golias ele tinha também irmãos, perfeito? Então é disso que vamos falar neste capítulo, de como Davi lidou ali com os gigantes que habitavam a terra naquela época, ok? Mas antes de começar aqui a nossa leitura, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Quanto mais você ajuda, mais você é ajudado por Deus. É assim que funciona a vida. Quanto mais você faz o bem, mais o bem se sucederá na sua vida, ok? Então não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, é de graça para você e tem muito valor para nós. Então bora lá, vamos começar aqui a nossa leitura e para isso vamos pegar o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, e vamos abrir aqui no 13º livro, que é exatamente o primeiro livro de crônicas, o nosso livro chamado Livro de Crônicas. Então no capítulo anterior você viu ali como que Davi ele procedeu ali contra todos os inimigos de Israel, e ele derrotou desde os sírios, dos amonitas, dos filisteus, ele derrotou vários outros povos e fez muitos daqueles povos se tornaram servos ali de Israel, graças a Davi. Então vamos fazer a leitura do capítulo 20 hoje, mas se você quiser obter mais conhecimento e mais sabedoria para melhor tocar a sua vida, eu recomendo que você então acesse a nossa playlist chamada Crônicas, e lá você vai encontrar os vídeos dos capítulos anteriores, onde você vai poder adquirir sabedoria e conhecimento para deixar o seu caminho mais iluminado, mais plano, sem pedra de tropeço, sem buracos, sem espinhos, sem trevas, sem escuridão, ok? Então vamos lá. No versículo 1 do capítulo 20 diz assim: E sucedeu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a batalha, Joabe levou adiante o poder do exército e devastou a terra dos filhos de Amon, e veio e sitiou Rabã. Porém Davi esperou em Jerusalém, e Joabe feriu Rabã e a destruiu. Então eles ficaram ali um ano em paz, sem guerra, ficaram um ano em paz. Depois de um ano, então, Joabe, que era o capitão do exército de Israel, ele sitiou, a cidade de Rabã, e destruiu totalmente aquela cidade. Porém, Davi, ele ficou ali em sua casa, ele ficou em Jerusalém em sua casa, e somente no final ele foi chamado ali, quando a cidade já estava totalmente destruída, ele foi chamado por Joabe. Joabe o chamou para que ele fosse glorificado por mais aquela vitória. E Davi tomou a coroa da cabeça do rei e achou nela o peso de 1 talento de ouro, e nela havia pedras preciosas, e ela foi posta na cabeça de Davi, e ele também trouxe muitíssimo despojo daquela cidade. Então Davi, ele foi coroado, ele recebeu aquela coroa, ele retirou a coroa da cabeça do rei e colocou em sua cabeça, e ele levou muito despojo, muita riqueza daquela cidade para Jerusalém. E ele retirou o povo que nela estava, e cortou-lhes com serras, e com grades de ferro, e com machados. Assim Davi tratou todas as cidades dos filhos de Ramon, e Davi e todo o povo retornaram até Jerusalém.
Então Davi fez verdadeira loucura ali, né? Doideira mesmo ele fez ali, pois ele retirou todo o povo que habitava naquela cidade e cortou aquele povo com serras, com machado, com grades de ferro, ou seja, eles destruíram totalmente a cidade e mataram todo o povo, né? E depois eles retornaram para Jerusalém. E sucedeu depois disso que ergueu ali guerra. Então sucedeu depois disso que se ergueu ali guerra em Gezé com os filisteus, tempo no qual Sibecai, o Uzatita, matou Sipai, que era um dos filhos dos gigantes, e eles foram subjugados. Então Sibecai, né, o Uzatita, matou Sipai, que era um dos filhos dos gigantes, e eles foram subjugados. E houve guerra novamente contra os filisteus, e Elana, o filho de Jair, matou Lame, o irmão de Golias, e o Geteu, de cuja lança a vara era como um eixo de tecelão. Então Elana matou ali Lame, né, que era o irmão de Golias, Golias que havia sido morto por Davi lá no princípio da história de Davi, perfeito? Então ele matou ali Lame, né? Ou seja, Elana matou Lame, que era irmão de Golias. Então existiam vários gigantes, né? Alguns foram registrados, mas com certeza existiam vários outros, né? Poucos foram registrados no caso, né? E, por exemplo, né, o rei Og, né? O rei Og, que era o rei de Bassã, que foi derrotado, né, por Moisés, e era um dos gigantes. Ele media aproximadamente 4,5 metros, né? Se você contar ali o número de côvados, ele eram 9 côvados, né? A estatura dele, se eu não me engano, 9 côvados. Então um côvado é aproximadamente 50 centímetros, então vai dar por volta de 4,5 metros, e Moisés derrotou ele também, todo o povo de Bassã. E mais uma vez houve guerra em Gate, onde estava um homem de grande estatura, cujos dedos das mãos e pés eram 24, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Ele era também filho dos gigantes. Então, novamente houve guerra em Gate, né? E existia lá um homem de grande estatura, e ele tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, né? E fazendo um total de 24 dedos. Então você veja aqui que só aqui você viu, né? Ele, Sipai, que era um dos gigantes, Lame, que era um dos gigantes, mais esse homem aqui que não fala o nome dele, né? Mas ele tinha 24 dedos, né? 24 dedos, né? Og, né? Que no caso Moisés matou, e Golias, né? Golias, que no caso Davi o matou, né? Porém, quando ele desafiou Israel, Jonatas, o filho de Simeia, o irmão de Davi, o matou. Então, Jonatas, né, filho de Simeia, Simeia, que era o irmão de Davi, o matou. Estes nasceram aos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Então esses nasceram, né? Esses nasceram dos gigantes em Gate e morreram pelas mãos de Davi e também pelas mãos dos seus servos. Então esse capítulo, né, ele é um capítulo bem curto, né? Apenas 8 versículos, né? E fala muito ali dos gigantes, né? Dos gigantes que habitaram a terra, né? E foram mortos, né? No caso, né? Pelos israelitas, né? Pelos humanos, né? Como se fossem pessoas estranhas, né? Esses gigantes. Então as pessoas comuns somos nós, né? E que chegamos a 2 metros, 2 metros e pouco, e esses gigantes eles passavam dos 4 metros facilmente. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 20 do primeiro livro de Crônicas, perfeito? Para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, que Deus te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria, vida plena, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, e isso é de graça para você e tem muito valor para nós. Se inscreva aí no nosso canal, não paga nada. Seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu notebook, não importa. Se inscreva aí no nosso canal. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!